Há uma fruta tão doce que quando você morde a versão seca, seu cérebro não consegue distinguir entre ela e o mel cru. O mesmo sabor de caramelo, a mesma doçura densa e espessa, o mesmo aumento imediato de açúcar que atinge o fundo da língua e se espalha para a frente como um xarope quente. Mas não é mel. Não veio de uma abelha. Não veio de uma colmeia. Não precisou de apicultor de fumos de traje de uma única picada ou de um kit de $600 americanos. Ela cresceu em um arbusto na terra, em um quintal esquecido no Novo México, onde ninguém regou, desde que o proprietário anterior morreu com nenhuma água além da que o céu proporcionou, sem pulverização, sem poda, sem fertilizante, sem qualquer atenção por décadas. E o arbusto que a produziu ainda está vivo, ainda frutificando, ainda deixando cair 36 quilos de fruta com sabor de mel todo outono. Enquanto o apicultor na rua perde mais 40% de sua colônia devido a ácaros de varroa e pesticidas neonicotinoides. A fruta é o jujubal zapus, conhecido na Ásia há 5.000 anos como a data de mel. A quarta árvore frutífera mais cultivada do planeta Terra. Plantado em mais de 2 milhões de hectares ao redor do mundo, consumido por 2 bilhões de pessoas e virtualmente desconhecido no país que afirma ter o sistema agrícola mais avançado da história humana. Há mais árvores de jujubas na terra do que macieiras. Deixe isso entrar na sua cabeça. Mais jujubas do que maçãs. Mais jujubas do que peras, ameixas e cerejas juntas. A quarta fruta mais comum no planeta. E você provavelmente nunca provou uma. Você provavelmente nunca viu uma. Você pode nem mesmo ser capaz de soletrar o nome. Isso não é um acidente. Isso é uma indústria de mel de 20 bilhões de dólares americanos. Uma indústria de açúcar processado de 300 bilhões de dólares americanos e uma indústria de frutas de 50 bilhões de dólares americanos trabalhando exatamente como foi projetado, mantendo você ignorante sobre um arbusto que substitui todos os 3 de graça por 60 anos. De um único plantio que custa 112 dólares americanos. Antes de começarmos, se essas histórias importam para você, a melhor maneira de proteger esse conhecimento é simples. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe isso com alguém que merece saber o que a indústria alimentícia aplaude que você nunca descobriria. Em 1908, um explorador de plantas do USDA, chamado Frank Meyer, andou 2.900 quilômetros ao norte da China, coletando espécimes para o governo dos Estados Unidos. Ele cruzou desertos onde as temperaturas de verão ultrapassavam os 43 graus Celsius. Subiu passes de montanha a 3.650 metros, onde o ar cortava seus pulmões. Dormiu em vilarejos infestados de vermes. Contraiu doenças que eventualmente destruíram sua saúde. Ele fez isso porque o USDA o enviou para encontrar plantas que poderiam transformar a agricultura americana. E porque Frank Meyer acreditava com a convicção de um homem disposto a morrer, por isso que as plantas da Ásia poderiam alimentar os Estados Unidos melhor do que qualquer coisa que o país estava cultivando na época. Ele estava certo. A soja que ele coletou se tornou uma indústria de 60 bilhões de dólares americanos nos Estados Unidos. O pistache chinês que ele enviou de volta cresce em milhões de paisagens americanas. As raízes resistentes da pêssego que ele encontrou ainda sustentam a indústria de pêssegos da Califórnia hoje. Mas entre as dezenas de espécies que ele enviou para Washington, uma o obsediou mais do que qualquer outra. O jujubal. Ele escreveu em suas anotações de campo que o jujubal era a árvore frutífera mais importante do norte da China. Não uma das mais importantes, a mais importante. Ele documentou vilarejos onde toda casa tinha árvores de jujubas, onde a fruta seca era armazenada em jarros de barro e consumida no inverno como uma fonte primária de calorias. Onde as crianças comiam jujubas secas, como as crianças americanas comem doces, exceto que o jujubal estava alimentando-as com ferro, vitamina C e carboidratos complexos. Enquanto os doces estavam apodrecendo os dentes delas, ele enviou centenas de variedades de jujubas para a estação de introdução de plantas do USDA. Ele escreveu anotações detalhadas sobre o cultivo.
Ele implorou para Washington estabelecer pomares de jujubas no sul e sudoeste dos Estados Unidos, onde o clima era idêntico ao da região nativa do jujubal no norte da China. O USDA recebeu os espécimes. Plantaram alguns em estações de pesquisa no Texas, na Geórgia e na Califórnia. Distribuíram alguns para fazendeiros curiosos que enviaram relatórios entusiásticos sobre uma árvore frutífera que sobreviveu à seca do Texas, sem irrigação, e produziu fruta doce sem pulverização. Os primeiros resultados foram tão promissores que um pequeno programa de pesquisa de jujubas foi estabelecido na estação de pesquisa do USDA, em Chico, Califórnia. Então o financiamento foi redirecionado. A indústria de maçãs precisava de dólares para a pesquisa. A indústria de pêssegos precisava de programas de melhoramento. O lobby cítrico queria financiamento para controle de pragas. Cada indústria de frutas estabelecida com conexões políticas e infraestrutura de lobby direcionou os dólares da pesquisa para suas culturas e afastou-se de um novato que ameaçava tornar suas plantações dependentes de pesticidas pesadas em insumos e de vida curta, parecendo ineficientes. O USDA publicou alguns folhetos sobre o jujubal entre 1920 e 1950. Depois disso, as publicações pararam. A coleção da estação de pesquisa foi negligenciada. Várias variedades insubstituíveis que Frank Meyer arriscou sua vida para coletar morreram por falta de manutenção básica. Não por doença, não por pragas, mas por negligência. Um governo que gastou bilhões subsidiando a produção de maçãs, pêssegos e cítricos não conseguiu financiar um único técnico para regar a coleção de jujubas. E então seguiram em frente. A árvore frutífera mais promissora que Frank Meyer arriscou sua vida para trazer foi arquivada com financiamento insuficiente e gradualmente esquecida. Meyer ele mesmo se afogou sob circunstâncias misteriosas no rio Yangtze em 1918, aos 43 anos. O homem que atravessou a China para trazer à América sua fruta mais valiosa nunca a viu plantada em larga escala. Alguns historiadores acreditam que ele foi assassinado. O caso nunca foi resolvido e a fruta pela qual ele morreu coletando ainda é praticamente desconhecida no país que ele serviu até sua morte. Aqui está o que Frank Meyer sabia sobre essa fruta que a indústria alimentícia americana precisava que você nunca aprendesse. Aqui está o que Frank Meyer sabia sobre essa fruta que a indústria alimentícia americana precisava que você nunca aprendesse. O jujubal, quando seco naturalmente no galho, se transforma em algo que não tem equivalente na agricultura ocidental. A umidade da fruta diminui de 80% para menos de 20%. Os açúcares se concentram. A carne se transforma de uma textura de maçã crocante para uma consistência densa e mastigável, parecida com um caramelo de mel. O sabor é uma combinação de tâmaras-mel e maçã caramelada com toques de canela. A densidade nutricional multiplica-se à medida que a água sai. Uma porção de 100 gramas de jujubal seco contém 79 gramas de carboidratos para energia imediata, 250 a 300 calorias, 69 miligramas de vitamina C, quase toda a necessidade diária, ferro significativo com 1 a 2 miligramas por porção, potássio com 250 miligramas e uma série de compostos bioativos que a medicina chinesa usa há 5.000 anos. O mel contém 82 gramas de açúcar por 100 gramas. O jujubal contém 79 gramas de carboidratos por 100 gramas, mas com fibra, vitaminas, minerais e antioxidantes que o mel não contém. O mel fornece calorias vazias e propriedades antimicrobianas. O jujubal fornece doçura equivalente, mais nutrição e compostos medicinais. O jujubal não é um substituto do mel. Ele é uma evolução. E aqui está a diferença que destrói a economia da indústria do mel. Uma colônia de abelhas produz de 13 a 27 quilos de mel excedente por ano sob boas condições. Uma colônia custa de R$ 1.000 a R$ 2.000 para ser estabelecida. Exige um apicultor com conhecimento especializado, equipamentos e gerenciamento contínuo de doenças. Os ácaros Varroa destructor matam de 40% a 50% das colônias gerenciadas anualmente nos Estados Unidos.
A síndrome do colapso das colônias tem devastado a apicultura comercial por 20 anos. A população de abelhas americana diminuiu em 60% desde 1947. A apicultura está se tornando cada vez mais difícil, mais cara e mais imprevisível a cada ano. O fornecimento de mel está diminuindo. Os preços estão subindo. E 76% do mel vendido em supermercados americanos foi mostrado em testes como sendo adulterado com xarope de milho ou arroz. 3/4 do mel que você compra não é mel verdadeiro. Você está pagando R$ 50 por pote de xarope de milho aromatizado em uma embalagem de ursinho. O fraude é tão ampla que o termo lavagem de mel entrou no vocabulário de segurança alimentar. O mel chinês que domina o fornecimento global é regularmente enviado por terceiros países como Índia e Vietnã para disfarçar sua origem e evitar tarifas, impostos e investigações por dumping. O mel na sua prateleira pode ter passado por 3 países e 2 empresas de fachada antes de chegar ao pote de ursinho e pode não conter mel real. Em 2018, a Comissão Europeia testou 320 amostras de mel importado para a União Europeia. Quase metade foi adulterada. O fornecimento global de mel está fundamentalmente comprometido. Você está pagando preços altos por um produto que pode não ser o que o rótulo diz. Enquanto isso, um arbusto que produz um adoçante genuíno 100% puro doce está esperando em um catálogo de viveiros por R$ 60. Agora considere o arbusto de jujuba. Um arbusto maduro de jujuba produz 18 a 45 quilos de frutas por ano. Ele começa a produzir no 2º ano após o plantio. Chega à produção plena no 4º ou 5º ano. Ele continua produzindo por 60 a 100 anos. Alguns exemplares documentados na China têm produzido por mais de 300 anos. O arbusto custa de R$ 50 a R$ 100 em um viveiro. Não requer conhecimento especializado, equipamento de proteção, programas de controle de doenças ácaros de varroa, síndrome de colapso das colônias, certificação de apicultor, inspeções anuais de colmeias, substituição de rainha, alimentação no inverno. Você planta, espera 2 anos, colhe 36 quilos de frutas com sabor de mel todos os outonos pelo resto da sua vida. Depois, seus filhos colhem depois os filhos deles. O arbusto sobrevive a temperaturas de menos 30 graus Celsius a 50 graus Celsius. Ele sobrevive à seca que mata todas as outras árvores frutíferas no pomar. Seu sistema radicular penetra tão profundamente que, uma vez estabelecido, ele encontra a água que crops com raízes superficiais não conseguem acessar. Fazendeiros no deserto de Gobi cultivam jujubas comercialmente em áreas que recebem menos de 20 centímetros de chuva por ano. O deserto do Saara recebe 7,6 centímetros. O jujubal cresce em condições que estão a um passo do deserto mais seco da Terra. Ele não tem problemas significativos com pragas na América do Norte. Nenhum. Sem mote de codling destruindo a colheita como acontece com maçãs. Sem podridão marrom destruindo a fruta como ocorre com pêssegos. Sem drosófila de asa manchada depositando ovos na carne da fruta, como destrói blueberries e cerejas. Sem murcha do fogo matando ramos inteiros, como acontece com peras. Nada. O jujubal chegou na América sem suas pragas nativas, e nenhuma praga americana conseguiu atacá-lo. O banco de dados de pragas do USDA lista nenhuma praga ou doença significativa do jujubal nos Estados Unidos. Cada cultivador de maçãs pulveriza de 15 a 25 vezes por estação. Isso não é um erro de digitação. 15 a 25 aplicações químicas para produzir a fruta que a América considera o símbolo mais saudável. A indústria de maçãs gasta US$ 1,2 bilhão americanos anualmente em pesticidas. Cada cultivador de pêssegos pulveriza de 12 a 18 vezes. Cada cultivador de cerejas pulveriza de 8 a 14 vezes. O cultivador de jujuba pulveriza 0 vezes nunca. Estação após estação, década após década, o pulverizador fica na garagem acumulando poeira. Enquanto o arbusto de jujubal produz frutas perfeitas,
movidas por nada além de luz solar e raízes profundas. Você não pode pulverizar o que não adoece. Não pode vender pesticidas para um fazendeiro cuja colheita não tem pragas. A indústria de pesticidas de 315 bilhões de dólares não tem receita proveniente de uma árvore frutífera que nunca precise de tratamento. Isso é o que faz o jujubal ser ignorado. Você nunca viu um jujubal no supermercado e nunca recebeu uma recomendação de um agente de extensão sobre ele. A fruta não participa da economia química. Ela não gera vendas secundárias. Ela não cria clientes para pulverizadores pós-armadilhas ou consultores. Ela simplesmente produz comida em silêncio de forma barata e permanente. O arbusto frutifica todo o outono sem falhar, sem pedir nada por 60 anos, deixando cair mel de seus galhos para qualquer um paciente o suficiente para plantá-lo, e sábio o suficiente para esperar 2 estações para a primeira colheita. 2 árvores, $50, 60 anos de doçura pura, sem abelhas necessárias. Se isso te surpreende, inscreva-se no canal Segredos da Natureza, ative o sininho e compartilhe isso com alguém que merece saber sobre essa fruta maravilhosa. Porque o mundo precisa saber. Agora vamos falar sobre como você pode plantar o jujubal em seu próprio jardim e começar a colher seus benefícios rapidamente. Primeiro, compre 2 árvores de jujubal de um viveiro especializado. As 2 melhores variedades para os cultivadores americanos são Lee e Lang. Lee produz frutas grandes e redondas ideais para consumo fresco e secagem. Lang produz frutas alongadas em forma de pera com o maior conteúdo de açúcar para secar e fazer datas de mel. Plante ambas para polinização cruzada e variedade. Espere pagar entre R$100 e R$150 por árvore. Elas são enviadas com raízes expostas na primavera. Plante em um local de sol pleno, o lugar mais quente do seu jardim. O local onde o concreto reflete o calor. O local perto da parede voltada para o sul. O jujubal adora calor do jeito que os mirtilos amam solo ácido. Dê-lhe o que ele deseja. Cave um buraco 2 vezes a largura do sistema radicular. Plante na mesma profundidade que a marca do viveiro no tronco. Regue semanalmente durante a primeira estação de crescimento. Depois do primeiro ano, pare de regar completamente, a menos que você more em condições de deserto verdadeiro, com menos de 25 centímetros de chuva anual. O sistema radicular vai encontrar sua própria água. Ele tem feito isso nos desertos da China há 5.000 anos. Confie nele. Não fertilize. O jujubal é adaptado para solos pobres e alcalinos que matariam os mirtilos e teriam dificuldades para sustentar as macieiras. O excesso de nitrogênio produz crescimento vegetativo em detrimento da produção de frutas. A árvore não quer seu fertilizante. A empresa de fertilizantes quer que você compre de qualquer maneira. Ignore-os. Economize esses R$500. Um fato adicional que a indústria de viveiros espera que você ignore. O jujubal se espalha por brotos de raiz. Sob a terra, o sistema radicular envia novos brotos que se tornam arbustos independentes. Uma árvore vira 2. 2 viram 4. Em uma década, uma única compra de R$60 se transforma em um pomar sem gastar mais um centavo. Você pode cavar os brotos e transplantá-los para qualquer lugar. Deus aos vizinhos inicia um pomar. O arbusto se propaga por si mesmo de graça, sem permissão de ninguém, ou patente de ninguém. No segundo ano você verá as primeiras frutas pequenas dispersas exploratórias. A árvore está testando sua nova casa. Até o 4º ano a produção acelera. Ao 7º ano você estará colhendo de 18 a 27 quilos. Ao 10º ano, produção total de 36 a 45 quilos por arbusto anualmente. Para fazer datas de mel, não faça nada. Literalmente nada. Deixe a fruta na árvore até que ela enrugue e fique de um marrom avermelhado escuro. Isso acontece naturalmente quando as temperaturas de outono esfriam e a umidade diminui. A fruta seca na própria árvore. Nenhum desidratador necessário. Nenhum processamento, nenhum consumo de energia. O arbusto produz em bala e preserva seu próprio produto enquanto ele ainda está pendurado nos galhos.
colha quando estiver enrugado e mastigável. Armazene em um pote a temperatura ambiente. Eles duram 12 meses sem refrigeração. Algumas famílias chinesas armazenam jujubas secas por 2 a 3 anos em vasos de barro. A economia é elegante. 2 árvores custam R$ 100 no total. Elas produzem por 60 anos no mínimo, com produção madura de 72 a 90 quilos combinados anualmente, a preços de mercado de R$ 30 a R$ 60 por quilo de jujuba seca. Compare isso com o mel. Para estabelecer uma colônia de abelhas, o custo é de R$ 1.000 a R$ 2.000. O gerenciamento anual custa de R$ 400 a R$ 1.000 por colônia. A substituição anual das colônias devido aos ácaros de varroa tem uma média de 40% de perdas. Ao longo de 60 anos, um apicultor gasta R$ 50 mil a R$ 100 mil para manter 2 colônias que produzem menos adoçante do que 2 árvores de jujubal que custam R$ 100 uma única vez e nunca exigem mais gerenciamento. O jujubal não sofre de colapso das colônias. O jujubal não requer antibióticos para o ferrão de podridão. O jujubal não sofre com os ácaros de varroa. O jujubal não precisa de alimentação de água com açúcar no inverno. O jujubal não pica suas crianças. O jujubal não morre quando a fazenda vizinha pulveriza pesticidas. Há um provérbio chinês que antecede a história registrada. Ele diz: comer 3 jujubas por dia mantém você jovem para sempre. A versão ocidental, uma maçã por dia mantém o médico afastado, foi popularizada na década de 1860. Os chineses diziam isso sobre jujubas 3.000 anos antes e os dados nutricionais sugerem que o provérbio chinês estava mais certo. Mas a China não é a única civilização que entendeu essa fruta. A Coreia cultiva jujubas como uma comida cerimonial. Elas aparecem em todos os casamentos tradicionais coreanos como símbolo de fertilidade e abundância. A culinária iraniana apresenta o jujubal em dezenas de pratos. Comunidades paquistanesas e indianas cultivam variedades de jujubas chamadas biar, que foram cultivadas por 4.000 anos. A fruta atravessa civilizações, religiões, climas e continentes. É uma das poucas frutas que aparece independentemente nas tradições agrícolas de culturas que nunca se comunicaram. Quando uma fruta aparece em 3 continentes de forma independente ao longo de 5.000 anos de história humana, não é uma coincidência. É um consenso. Bilhões de pessoas ao longo de milhares de anos chegaram à mesma conclusão: essa fruta é essencial. E a América, com o clima perfeito, a infraestrutura agrícola e o maior mercado consumidor do mundo, cultiva praticamente nenhuma. O jujubal não é apenas uma fruta. Ele é medicina. Ele é cultura. Ele é história. Ele é identidade. Em casamentos chineses, a jujuba é colocada na cama de casamento como uma bênção para a fertilidade. Nas celebrações do Ano Novo chinês, os bolos de jujuba são uma iguaria tradicional. A medicina herbal chinesa prescreveu a jujuba para dezenas de condições. Soldados chineses carregaram jujuba seca como rações por 2.000 anos, porque a fruta se armazenava indefinidamente e pesava quase nada, e fornecia energia rápida e nutrição, que mantinha os exércitos marchando quando os suprimentos de grãos falhavam. A região de Xinjiang, no noroeste da China, produz as melhores jujubas do mundo. O clima do deserto. O calor escaldante, as extremas mudanças de temperatura entre o dia e a noite, e a chuva mínima criam condições que concentram açúcares a níveis que fazem outras regiões de cultivo invejarem. As jujubas de Xinjiang vendem por R$ 70 a R$ 160 por quilo nos mercados chineses. As variedades premium chegam a R$ 350 por quilo. As jujubas secas mais caras na China custam mais por quilo do que o café de alta qualidade, e as pessoas pagam voluntariamente porque a qualidade é extraordinária. O comporte matéria médica, o texto fundamental da medicina tradicional chinesa, compilado durante a dinastia Ming, lista o jujubal como uma das 5 frutas mais importantes da farmacologia chinesa. Foi prescrito para insônia, ansiedade, distúrbios digestivos, suporte imunológico para a construção de sangue
e pacientes anêmicos. Os médicos chineses não consideravam o jujubal uma fruta. Eles o consideravam uma medicação que aconteceu de ter o sabor do mel. A ciência moderna validou quase todas as alegações tradicionais. Um estudo de 2017, publicado no jornal Molecules, identificou mais de 200 compostos bioativos na fruta de jujubal, incluindo ácidos triterpênicos, flavonoides, polissacarídeos e alcaloides. A complexidade química da jujuba supera qualquer fruta convencional. Um estudo randomizado controlado publicado no Journal of Ethnopharmacology, em 2015, demonstrou que o extrato de sementes de jujuba melhorou significativamente a qualidade do sono em pacientes com insônia crônica. O efeito foi comparável aos medicamentos farmacêuticos para sono, sem os efeitos colaterais, sem a dependência, sem os 4 bilhões de dólares que a indústria americana de remédios para insônia gera anualmente com pílulas que deixam você sonolento e viciado. Um estudo de 2019 no Journal Food and Function descobriu que os polissacarídeos da jujuba estimularam a atividade das células imunológicas em 40 a 60% em condições laboratoriais. A fruta não apenas te alimenta, ela ativa seu sistema imunológico enquanto te alimenta. Uma análise meta de 2020 publicada na Complementary Therapies in Clinical Practice compilou os resultados de 26 estudos clínicos e concluiu que a jujuba demonstrou propriedades ansiolíticas e sedativas significativas. Efeitos anti-ansiedade de uma fruta que cresce em um arbusto que você pode plantar por R$50. A indústria farmacêutica vende medicamentos para ansiedade gerando 18 bilhões de reais de receita anual nos Estados Unidos. Medicamentos para sono geram 20 bilhões de reais. Um arbusto que produz um adoçante genuíno 100% puro doce está esperando em um catálogo de viveiros por R$60. Agora considere o arbusto de jujuba. Um arbusto maduro de jujuba produz 18 a 45 quilos de frutas por ano. Ele começa a produzir no segundo ano após o plantio. Chega à produção plena no quarto ou quinto ano. Ele continua produzindo por 60 a 100 anos. Alguns exemplares documentados na China têm produzido por mais de 300 anos. O arbusto custa de R$50 a R$100 em um viveiro especializado. Não requer conhecimento especializado, equipamento de proteção, programas de controle de doenças, ácaros de varroa, síndrome de colapso das colônias, certificação de apicultor, inspeções anuais de colmeias, substituição de rainha, alimentação no inverno. Você planta, espera 2 anos, colhe 36 quilos de frutas com sabor de mel todos os outonos pelo resto da sua vida. Depois, seus filhos colhem depois os filhos deles. O arbusto sobrevive a temperaturas de menos 30 graus Celsius a 50 graus Celsius. Ele sobrevive à seca que mata todas as outras árvores frutíferas no pomar. Seu sistema radicular penetra tão profundamente que, uma vez estabelecido, ele encontra a água que crops com raízes superficiais não conseguem acessar. Fazendeiros no deserto de Gobi cultivam jujubas comercialmente em áreas que recebem menos de 20 centímetros de chuva por ano. O deserto do Saara recebe 7,6 centímetros. O jujubal cresce em condições que estão a um passo do deserto mais seco da Terra. Ele não tem problemas significativos com pragas na América do Norte. Nenhum. Sem mote de codling destruindo a colheita como acontece com maçãs. Sem podridão marrom destruindo a fruta como ocorre com pêssegos. Sem drosófila de asa manchada depositando ovos na carne da fruta como destrói blueberries e cerejas. Sem murcha do fogo matando ramos inteiros como acontece com peras. Nada. O jujubal chegou na América sem suas pragas nativas e nenhuma praga americana conseguiu atacá-lo. O banco de dados de pragas do USDA lista nenhuma praga ou doença significativa do jujubal nos Estados Unidos. Cada cultivador de maçãs pulveriza de 15 a 25 vezes por estação. Isso não é um erro de digitação. 15 a 25 aplicações químicas para produzir a fruta que a América considera o símbolo mais saudável. A indústria de maçãs gasta 1 bilhão e 12 bilhões de dólares americanos anualmente em pesticidas.
Cada cultivador de pêssegos pulveriza de 12 a 18 vezes. Cada cultivador de cerejas pulveriza de 8 a 14 vezes. O cultivador de jujuba pulveriza 0 vezes nunca. Estação após estação, década após década, o pulverizador fica na garagem acumulando poeira. Enquanto o arbusto de jujubal produz frutas perfeitas, movidas por nada além de luz solar e raízes profundas. Colha quando estiver enrugado e mastigável. Armazene em um pote à temperatura ambiente. Eles duram 12 meses sem refrigeração. Algumas famílias chinesas armazenam jujubas secas por 2 a 3 anos em vasos de barro.